Sim, sim, sim. Então, eu vou diminuir o meu valor de H. Para isso, eu vou subdividir esse intervalo aqui. E se eu dividir no meio, eu vou gerar um ponto aqui no meio, certo? Então, com esse ponto aqui no meio, eu vou passar a ter 3 pontos. E com esses 3 pontos, eu posso aplicar essa regra dos 1/3 neste intervalo aqui. Faço a mesma coisa aqui e aplico a regra dos 1/3 nesse outro trapézio, vamos dizer assim, e a área total vai ser a soma dos dois. Observando que aqui eu vou ter 3 pontos e aqui também vou ter 3 pontos. Esse ponto do meio, ele vai participar no cálculo desse primeira área e no cálculo da segunda área também, ok? Então, eu posso sempre subdividir os meus espaços, mas tem uma restrição, é que eu tenho que ter essa quantidade de intervalos entre 3 pontos sempre constante, múltiplo de 2. Então, por exemplo, aqui eu tenho 3 pontos com 2 subintervalos. Se eu dividir no meio, eu vou ter 2 espaços aqui e vou ter 2 aqui. Então, eu vou ter 4 espaços. Então, eu só posso aplicar essa subdivisão gerando 2 espaços, ou 4 espaços, ou 6 espaços, tudo múltiplo de 2, ok? Então, se eu tiver 6 espaços, eu vou precisar de 7 pontos. Se eu utilizar 4 espaços, eu vou precisar de 5 pontos, e assim sucessivamente. Ok? Então, agora nós vamos lá para esse aqui. Então, quando eu tiver várias subdivisões que eu fiz, né, eu vou aplicar a minha regra dos no-terços nos 3 primeiros pontos, nos 3 pontos seguintes, e observe que o y2 vai participar desse cálculo e no cálculo seguinte. Vou aplicar a regra do seu texto nos outros 3 pontos seguintes e assim sucessivamente. Então, em cada junção desses intervalos, o y2 vai ser dobrado, o y4 aqui também vai ser dobrado, e assim sucessivamente até o último subintervalo. Então, a minha nova fórmula composta vai ser y0 mais 4, y1, 2, y2, 4, y3, 2, y4. E aí vai, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4 de número 1, certo? Uma outra forma da gente reescrever isso é que essa integração, essa integral, vai ser igual a h sobre 3 em um somatório de um coeficiente vezes o meu valor de i, da minha função, com esse índice i. Então, quando o i for zero, eu vou ter c0. O c0 é o primeiro coeficiente aqui, que vai ser igual a 1. O cn também vai ser, o outro vai ser 1. E aí, agora é o seguinte, se o i for ímpar, por exemplo, para esse y1, o meu coeficiente vai ser 4. E se ele for par, o coeficiente vai ser 2. Essa é uma forma que nós fizemos aquele cálculo da planilha, que eu coloquei uma letra F para poder gerar esses multiplicadores. É mais ou menos isso aí. Bom, então, voltando naquele exemplo do 1 sobre x, só que agora eu vou gerar mais pontos. Eu vou fazer 6 espaços. Com 6 espaços, eu vou precisar de 7 pontos. E aí, então, vou calcular como é que vai ser o meu H. O H, então, deu 4 menos 3, 1 dividido por 6 dá 0,1667. E aí, o que eu vou fazer? Vou gerar os meus pontos. Vai começar de 3, depois mais H, mais H, mais H, e o último tem que ser 4. Independente da soma desse número mais o H, esse aqui tem que ser 4, que é o final do meu limite de integração. Vou calcular meus valores de y, vou aplicar minha fórmula e vou chegar nesse valor. E o valor correto é esse. Observe que agora o erro deu muito menor do que o anterior. Ou seja, quanto maior os espaçejamentos, a quantidade de espaços, ou seja, quanto menor o meu H, mais preciso vai ser. Voltar aqui um pouquinho.
Aqui não tem a fórmula do erro, não tem. Veja bem, em cada intervalo, o erro depende do H. Se esse H for pequeno, eu vou diminuir o meu erro, tá? Então, a lógica é essa. Bom, então eu só queria mostrar, então, essa fórmula da fórmula composta, que é uma das que a gente vai utilizar lá. Beleza? Então, agora, vou voltar na nossa lista de exercícios que foi proposta. Repetindo novamente, a lista de exercícios está onde tem lá o conteúdo do nosso curso. Tem um tópico lá que chama, após o material didático, tem uma outra caixinha que chama atividades. Então, essa lista de exercícios está lá. Tudo bem, Lucas? You are now unmuted. Tá. Então, You are now muted. uma revisão de ajuste de curvas. Aí eu tenho uma função que está representada por esses pontos. Eu tenho 4 pontos, que por coincidência o valor de x começa de 1 e vai ter 4. E aqui está o valor de y. Está pedindo para determinar uma equação de ajuste linear para esse conjunto de pontos. Determinar uma equação de ajuste de potência do tipo y igual a b vezes x elevado a a. E depois que eu fizer esses dois ajustes, a gente verificar qual que é o melhor, se é o linear ou se é o ajuste de potência. E depois eu vou determinar um polinômio interpolador de grau 3. Então, eu tenho 3 situações aqui. Eu tenho as curvas de ajuste, que são as curvas que mais se aproximam dos pontos. Então, uma das curvas é uma reta, a outra é uma potência, e depois eu vou determinar o polinômio de grau 3. Como eu tenho 4 pontos, eu vou determinar o polinômio que passa exatamente em todos os pontos aqui. Ok? Então, vamos. Eu tinha que ter feito primeiro aqui, era um diagrama de dispersão, né? Mas eu não fiz. Quem sabe eu faço agora, hein? Vou voltar aqui. Tem jeito de eu copiar esses dados. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui de forma fácil. Está aqui. Só para mostrar para vocês novamente. Meus pontos estão aqui. Como que eu faço para gerar um gráfico? Vou vir aqui, uma vez que eu estou com meus pontos já digitados ali. Venho inserir gráfico de dispersão. Em gráfico de dispersão, eu tenho várias combinações. Um gráfico só mostra pontos, o outro que mostra os pontinhos conectados por uma linha, o outro mostrando só as linhas. Então, é interessante mostrar só os pontos. Aí ele abre essa tela, que seria a área de plotagem do gráfico. Nesse momento aqui, o Excel não sabe onde estão os dados para poder fazer o gráfico. Então, a gente clica com o botão do lado direito, nessa área, e tem uma função aqui que é selecionar dados. E aí, o seguinte, cada gráfico ele é composto de que se chama séries, ou seja, a cada curva que a gente desenhar no gráfico é chamada de série. Como não tem nenhuma série desenhada ali, eu vou mandar adicionar uma série. Aqui eu posso pôr um nome qualquer, se for o caso. Aqui eu vou definir onde vai estar os meus valores de x. Então, vou vir aqui nessa setinha vermelha aqui, vou dar um clique. E aí eu venho aqui e seleciono os meus valores de x. Clico lá e seleciono todos. Volto. Vou selecionar os meus valores de y. Seleciono aqui. Volto. Se eu quiser pôr o nome da série aqui, vou ter aqui série 1. Confirmei, ok, já está gerada a série. Quando eu pus o nome da série, simplesmente gerou um título aqui. Eu vou tirar o título só para ficar mais limpo aqui. Vou tirar essa série aqui. Se a gente tivesse uma outra série, isso aqui seria a legenda, tá? Aí mostraria de uma outra cor, para você saber qual série que é. Então, veja bem. O que está propondo lá
no nosso exercício, foi dado esse conjunto de dados, eu quero determinar a equação de ajuste linear. E aí, como eu fiz o esboço aqui, vou até fazer o seguinte, vou pegar esse aqui e vou trazer para cá. Não tem jeito, não. Eu estou em fase de tá. Bom. Beleza? Então, o diagrama de dispersão desses dados aqui está aqui. Então, pode ser que aqui esse relacionamento era linear e por um erro de medição esse ponto saiu fora da curva. Então, eu posso estabelecer um relacionamento linear e eu posso determinar também um ajuste de potência. Sei lá, uma curva passando por aqui. Então, vamos ver como é que é esse ajuste aí. Determinar a equação de ajuste linear, que é a letra A. Então, repetir os meus pontos. Para eu determinar o ajuste linear, o cálculo do meu coeficiente linear da minha equação é essa forma. O B seria esse. E aqui estaria a fórmula para eu calcular o meu coeficiente de determinação. Por que eu vou calcular esse coeficiente de determinação? Esse coeficiente de determinação é o coeficiente que vai me dar uma nota, vai dar uma avaliação quantitativa do meu ajuste. Como depois eu vou ter um ajuste de potência, eu vou calcular também o coeficiente de determinação dele. O que tiver maior coeficiente de determinação vai ser o melhor ajuste. Mas, independente de eu comparar dois ajustes, esse coeficiente de determinação sempre tem que ser determinado, porque é o seguinte, é uma forma de você avaliar se o seu ajuste está bom ou não. Esse coeficiente varia de 0 a 1, onde 0 é um ajuste muito ruim e 1 é quando o ajuste é perfeito. Então, quanto mais próximo de 1, mais perfeito é o seu ajuste, o ajuste dos pontos à reta que você está calculando. Então, para eu calcular esse A, eu vou precisar do somatório de y vezes x, somatório de x, somatório de y, e o quadrado do x2. Então, eu vim cá, criei, a partir desses dados, as novas colunas. Uma coluna com quadrado de x, x vezes y ao quadrado. Esse y ao quadrado é que eu vou precisar dele aqui no cálculo R2. Então, agora eu vou calcular o valor de A substituindo esses valores aqui. Então, o A vai ser igual a N. N é o número de pontos. X vezes Y é 76. Somatório de X, 10. Somatório de Y, 27. De baixo, 10. N igual a 4 vezes o quadrado de X. O quadrado de X é 30. Menos a soma de X ao quadrado. Deu 1,7. Para eu calcular o B, eu vou pegar essa fórmula, que é somatório de Y, já tenho o somatório de Y, que é 27, menos o valor do A, que eu calculei, vezes somatório de X, dividido por 4. E aí nós obtivemos que o ajuste linear é 1,7x mais 2,5. E o coeficiente de determinação, utilizando essa fórmula, peguei os valores lá da tabela, x vezes y, somatório de x vezes somatório de y, dividido pelo n, tudo isso elevado ao quadrado, dividido pelo quadrado do x, somatório do x ao quadrado dividido por 4, que multiplica y ao quadrado, menos somatório de y ao quadrado sobre 4, e o resultado deu 0,9797. É um ajuste bom. Se o máximo pode ser 1, isso aí está quase próximo de 1, então é um ajuste bom. Depois a gente mostra eles lá no nosso planilha. Agora eu vou fazer um ajuste de potência.
Ajuste de potência, ele não é linear. Então, para eu utilizar os meus recursos, os meus conhecimentos, né, de ajuste linear, eu vou utilizar um recurso de linearizar essa expressão aí. Então, o primeiro passo, eu vou linearizar a expressão proposta. Linearizando aqui, o recurso que eu vou utilizar vai ser logaritmo. Tirando logaritmo de y, vai ser igual. Aqui é igual um produto, né, que eu vou ter a soma de dois logaritmos. Esse x elevado a a é a potência, então fica a ln de x mais ln de b. Agora eu vou fazer uma troca de variáveis, que eu vou substituir. Onde tiver ln de y, eu vou chamar de y maiúsculo. O ln de x eu vou chamar de x maiúsculo, segundo essa conversão que eu fiz. E a minha nova expressão vai ser y igual a x mais b. Ok? Esse vai ser o ajuste linear que eu vou obter. Bom, então eu vou precisar de valores de y e vou precisar de valores de x. Eu só tenho y minúsculo e x minúsculo, então eu vou ter que calcular isso aqui de acordo com a expressão y igual a ln de y e x ln de x. Então eu vou lá na minha tabela, vou criar uma coluna de x maiúsculo, que, por definição, ele é o ln desse x. E o y maiúsculo, ln desse y. Então, eu passei a ter agora um conjunto de x e y desse jeito aqui. Então, eu vou fazer o ajuste linear em cima desses valores aqui, de x maiúsculo e y maiúsculo. Para fazer esse ajuste linear, eu vou precisar desse x2, x vezes y, y2. Calculando o novo valor do A, relembrando que isso aqui é apenas uma fórmula genérica, tá? Nessa fórmula genérica, que a inclinação da minha reta é igual, aqui no caso, a soma dos valores de y e de valores de x. Se o meu x é esse x maiúsculo aqui, então eu vou ter que usar essa expressão do x e y maiúsculo aqui nesse lugar. Então, assim, não vou pegar os valores de x anteriores, isso aqui já não vale mais agora. Então, substituindo esses valores, eu achei esse valor de 0,59867. O valor do B, mesma fórmula, usando as expressões usadas, achei 1,38811. E aí, esse ajuste linear aqui, que eu obtive, é essa expressão aqui. Ok? Bom, eu tenho esse relacionamento linear. Eu preciso obter uma expressão do y igual a b vezes x elevado a a. Então, eu tenho essa expressão. Então, para eu voltar aqui, eu tenho que desfazer o que eu fiz aqui. Como eu fiz uma logaritmação, para eu voltar para trás, a operação inversa é exponenciação. Então, vou aplicar a exponenciação em cima dessa reta que eu tive aqui. Então, voltando lá. Mas só chamar a atenção do fato seguinte. Como eu vou ter que calcular o R2, aquela fórmula do R2, do coeficiente de determinação, ele se aplica somente à reta. Então, eu tenho que aplicar em cima dessa reta aqui, tá? Então, eu vou calcular o coeficiente de determinação dessa reta. Aí, aplicando aqueles valores de x vezes y, tudo aqui é x maiúsculo, tá? Que eu vou utilizar nas expressões. E obtive um R2 de 0,9969. Agora, eu vou achar a minha expressão do logaritmo. Vou pegar a minha expressão, destroquei as variáveis, minha função passou a ser essa. A operação inversa, exponenciação. Então, vai ficar E elevado a ln de y, de tal forma que eu vou anular, né? Aqui é uma potência em que eu tenho a base elevada a uma soma de expoentes, que é igual ao produto de duas potências de mesma base. Então, só subdividir. Tirando a exponencial, aqui anulou, aqui também anulou, e aqui fica E elevado a 1,388.
11 deu esse valor. Reescrevendo, então, essa é o relacionamento em forma de potência, que é o ajuste daqueles pontos lá. E aí o seguinte, esse coeficiente aqui é 0,9969, o ajuste linear era 0,97, então essa equação dessa potência se ajusta melhor aos meus pontos. Embora, isso é matematicamente, essa curva é melhor. Se, porventura, os dados que eu coletei fossem referentes a algumas grandezas físicas, cujo relacionamento esperado fosse linear, então eu deveria utilizar o ajuste linear, embora eles tenham uma coeficiente de determinação menor. E ele vai estar não perfeito, a explicação seria por causa de erros de medições dos meus valores de x e y. Na letra D, alô? Está ouvindo aí, Lucas? You are now Lucas, unmuted. não é porque eu tive uma pane aqui. Está ouvindo então, né? Então, na parte do ajuste, terminamos. You are now muted. Tá? Então, agora está pedindo para determinar o polinômio interpolador de grau 3. Então, essa é aquela questão do polinômio interpolador que nós vimos. E aí, o seguinte, para eu determinar o polinômio que passa por todos aqueles pontos, eu tenho duas opções para poder determinar. Uma é estabelecer a forma do polinômio que eu vou querer. Então, vai ser, por exemplo, o polinômio vai ser ax3 mais bx2 mais cx mais d, né? E aí eu vou definir que esse polinômio vai ter que ser igual ao valor da função. Então, eu vou montar um sistema, 4 por 4, combinando lá para determinar esses coeficientes A, B, C e D. Uma outra forma é utilizar o polinômio polinômio de Newton, que utiliza esse operador de diferença dividida. E aí é o seguinte, eu não resolvi isso aqui agora, nós vamos trabalhar nele aqui agora. Eu vou sair desse modo de exposição aqui e vou ir na forma que a gente vai montar o polinômio. Aí. Vou trabalhar aqui agora. Aqui estão os meus pontos. Então, nessas outras colunas, eu vou calcular o operador de diferença dividida minha. Então, por questões de eu não colocar aquele símbolo de delta lá, eu vou chamar isso aqui de D, tá? Então, eu vou chamar aqui de D1. Esse D1 aqui seria o operador de diferença dividida de ordem 1. Aqui vai ser o D2 e aqui vai ser o D3. Lembrando, nesse ponto aqui, eu vou calcular o operador de diferença dividida de ordem 1 em relação a esses valores. Esse operador de diferença dividida de ordem 1 é igual ao ΔY dividido pelo ΔX. Então, vou pegar aqui 6 menos 4 dá 2, dividido por 1, deu 2. Na sequência aqui, 8 menos 6 dá 2, dividido por 3 menos 1, deu 2. O operador de diferença dividida aqui agora dá 9 menos 8 dá 1, dividido por 4 menos 3, que é 1, deu 1. E aqui não tem como calcular. Vou pôr esses pontinhos aí. Operador de diferença dividida de ordem 2. Agora vai ser a variação dos operadores de diferença dividida de ordem 1. Então, 2 menos 2, 0. Dividido por 3 menos 1. Aqui eu tenho que soltar um valor de x. Como era 0, então aqui deu 0. Nesse seguinte aqui, 1 menos 2 deu menos 1, dividido por 4 menos 2. Vou soltar um valor de x. Então, isso aqui vai dar menos 0,5. Aqui não tem como calcular, não tem como calcular. Operador de diferença dividida de ordem 3.
vai ser essa variação aqui, esse menos esse, dá menos 0,5. E agora eu vou dividir soltando dois valores de x. 4 menos 1 dá 3. Então, aqui dá menos 0,5 dividido por 3. Vou fechar assim em forma de fração. Em forma de fração, isso aqui é igual a menos 1/6, concorda? Vou deixar menos 1/6, então. Vamos pôr o valor. Menos 1/6 é menos 0,1667. Então, agora eu vou pegar o meu polinômio e vou desenvolvê-lo aqui. Como é que seria esse polinômio? Esse somatório aqui, ele vai ser igual. Vou pegar esse símbolo aqui que eu vou precisar dele. Desenvolvendo esse somatório, isso aqui vai ser igual. Operador de diferença dividida que multiplica x menos x0. Mais operador de diferença dividida de ordem 2. Esse aqui é de ordem 1. Esse aqui multiplica x menos x0. Multiplica x menos x1. Mais o operador de diferença dividida de ordem 3. Multiplica x menos x2 aqui. Então, o meu polinômio vai ser dessa forma aí. Substituindo os meus valores lá agora, vou ter y0 é igual a 4. Operador de diferença dividida de ordem 1 é 2. Operador de diferença dividida de ordem 2, esse aqui deu 0. Operador de diferença dividida de ordem 3 deu menos 0,1667. Então, meu P de x vai ser igual a 4 mais 2x menos 2x0 menos 0,1667 multiplica. Como é zero que está multiplicando esses dois produtos aqui, então vai dar 0, então já vou partir para esse aqui. Então, ficou dessa forma. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a substituição dos meus valores de x. Então, ficou... quanto é o meu x0? X0 vale 1, né? X0 vale 1, então isso aqui fica valendo 2. X0 aqui é 1. O x1 é 2. E o meu x2 é 3. Para vocês que são bons em produtos notáveis aí, calcula essa multiplicação para nós aí. You are now unmuted. You are now muted. Vamos resolver aqui que não tem sem calcular, não. Dois
menos 3x mais 2, x menos 3. Esses mil vai dar mais. 2. Mais 4, 5, menos 2, 3. Isso, 1000. 2x com isso aqui. É 3x. Prontinho. E aí? Vocês acompanharam lá o Produtos Notáveis? Fizeram, né? Estão ouvindo? Muito bem. Então, vamos voltar lá na nossa apresentação. Então, com esse algebrismo todo aqui, nós chegamos nessa expressão aqui, ó. Então, esse aqui é o polinômio que passa por todos aqueles pontos. Ok? A gente, se vocês quiserem, agora nós podemos fazer uma demonstração lá na planilha do Excel, já que está montada aqui. Então, só para conferir aqueles valores lá.
Aí, uma vez nós fizemos um gráfico, aqui está o valor de x e y. Se eu quiser fazer um ajuste agora, nesses pontos aqui, como é que é o esquema? Eu venho com o cursor em cima de um ponto qualquer, clico com o botão do lado direito, me abre esse menu, e eu vou vir aqui, mandar adicionar uma linha de tendência. Nessa linha de tendência, eu posso escolher qual tipo de ajuste que eu quero fazer. Então, por exemplo, já está marcado aqui ajuste linear, e eu vou pedir para mostrar a equação desse ajuste. E vou pedir para também mostrar o cálculo do R2. E pronto. Aqui está a equação do ajuste. Confere com o nosso lá. Confere. Mas aí é o seguinte, eu vou sobrepor aqui agora o ajuste de potência. Novamente, eu vou em cima de um ponto, botão do lado direito, e vou mandar adicionar a linha de tendência. E agora eu vou escolher potência. Mandar calcular a equação, mostrar no gráfico. Está lá. Eu vou colocar a cor da linha, de outra cor aqui, para ficar mais bonitinho, para vermelha. O valor da equação. Como é que deu o nosso lá? Vou até fazer o seguinte, vou pôr mais casas decimais aqui. Vou aqui com 3 decimais. Fica mais parecido com o nosso lá. Neste momento aqui agora, então, eu vou posicionar lá para ver quanto que foi o nosso ajuste lá. Então, o ajuste linear 1,7 x mais 2,5, e o R2 0,9797. Bateu com aquele outro lá, né? Vamos ver o de potência. Deu uma diferencinha lá. 400,727. O R2 deu 0,9969. Deixa eu ver como é que está o outro lá. Não, até que deu próximo aqui. 4,005, o nosso deu 4,007. E aqui dá 0,599. E o outro nosso lá deu 0,59867. Possivelmente foi esses valores que eu calculei aqui, os logaritmos, foram com... Aqui, ó, eu usei só 3 decimais, né? Então, pode ser isso que causou a diferença lá na frente. O Excel trabalha com mais casas decimais. Beleza? Então, vou voltar aqui de novo. Bom, se eu mandar fazer um outro ajuste aqui, vou fazer um outro ajuste, eu vou em cima do ponto, botão do lado direito, adicionar a linha de tendência, e agora eu vou fazer um ajuste polinomial. E se eu fizer um ajuste polinomial, veja bem, ajuste, ele determina a curva que mais se aproxima dos pontos. Se eu tenho 4 pontos lá, teoricamente, com 4 pontos, eu posso fazer um polinômio de grau 3 que passe exatamente nesses pontos. E se ele passa exatamente nos pontos, esse polinômio é o melhor polinômio que passa próximo, mais perto dos pontos, né? Então, eu vou pôr aqui polinômio de grau 3, vou pedir para definir a equação e mostrar o R2. O R2 vai ser igual a 1, né? Porque vai passar em todos os pontos. Mas, de qualquer forma, peguei o ajuste aqui. No ajuste grau 2, eu vou pôr de outra cor aqui também. Vai ficar bem bonitinho. Vamos pôr uma cor... Depois roxo aqui, fica bom. Tá lá. Olha o polinômio de grau 3 aqui.
Será que confere com nós? Vamos lá ver. Só para uma questão de, vamos ver aqui, 0,667x3 mais 1x2 mais 0,663x. Vamos ver lá. Menos 1,667 mais 3. A única diferença é que lá no nosso está com 3 aqui, ó. E aqui é 7. Devido a que é isso? Isso foi devido a eu, na hora que eu utilizei esse operador de diferença dividida de ordem 3 aqui, ó, eu usei 0,667. 0,667, depois multipliquei por 11, e aí deu essa diferencinha aqui. Por isso que deu lá, que deu esse 666 e assim por diante. Muito bem. Então, a primeira parte, que nós revemos lá, ajuste de curva junto com uma interpolação em que eu determinei a expressão analítica do polinômio. Certo? Então, agora o segundo exercício, eu vou calcular a integral definida dessa função doidona aí. Provavelmente, a integração definida analiticamente dessa integral vai dar um trabalho danado, nem sei como é que faz. Mas como que era a integral definida, de 1 até 3, então nós vamos utilizar esse esquema aí. Ô, Lucas, dê a opinião do pessoal aí, se quer que algum detalhe. Posso continuar aqui. Lucas? Pode continuar, Zé? Tranquilo? Então tá. Então agora nós vamos passar para a parte de integração numérica. Nós vamos fazer várias vezes um caso ali. Então eu vou calcular essa mesma integral utilizando a regra dos trapézios com 2 pontos, depois a regra dos trapézios com 5 pontos, regra dos 1/3 com 3 pontos e regra dos 1/3 com 5 pontos. Primeiro passo, primeira letra A, regra dos trapézios com 2 pontos. Se eu tenho 2 pontos, quantos espaços, quantos intervalos eu tenho? Número de pontos menos 1, tem um intervalo. E quanto que vai ser a distância entre os 2 pontos? B menos A sobre N, número de espaços, de intervalos, então deu 2. Então, o H meu vai ser igual a 2. E a expressão da fórmula da integral para 2 pontos é a regra do trapézio aqui. Então, agora eu vou ter que calcular o valor da minha função. Vou ter que sair dessa parte aqui. Vocês não têm calculadora aí, nem eu aqui. Então, nós vamos calcular quanto vale a função lá. X, e aqui vai ser Y. Aqui vai ser o I, que eu vou pôr ponto 0. Aqui o ponto 1. O valor do X, o X começa de 1. O H nosso valendo 2. 1 mais 2 dá 3. O valor de X são só esses 2. E aqui eu vou pôr a fórmula da minha função. Vai ser igual. Observa aqui o seguinte, hein, gente? Quando eu tenho uma situação dessa aqui, o meu f de x é o integrando aqui, tá? Eu vou calcular o valor de y desse integrando. Eu não tenho que integrar isso aqui para calcular o y, não. Então, é x vezes e elevado a x vai ser igual ao valor de x vezes a exponencial de 2 vezes o valor de x vezes 2
dividido por x ao cubo mais 1 menos 1 mais 1 mais 1. Fechou parênteses. Aqui eu já tenho os meus dois valores, então vamos vir aqui e vamos calcular os dois valores aí. Então, a integral vai ser o valor de h, no caso está valendo 2, dividido por 2, que multiplica y 0, 3,694. 3,694. Vou pegar mais um dígito lá. 694, 528. 528. Mais, segundo termo, 43, dividido por 2, 4, 51. Então, vai ser a soma desses dois valores. Vou somar aqui. R$46.919. Muito bem. Essa é a letra A, a integral daquela função deu 46.919. Passando agora para a letra B. Letra B, eu vou precisar de 5 pontos. Vou precisar de 5 pontos. E com 5 pontos, eu tenho número de intervalos 5 menos 1, 4. E o tamanho de cada espaço vai ser o H, seria B menos A sobre N, 3 menos 1 dá 2 sobre 4, 0,5. E aí a minha expressão vai ser essa aqui. Então, eu vou ter que gerar os meus pontos. Observe que o valor de 1 para x igual a 1 e x igual a 3 eu já tenho, só tenho que calcular os outros aqui. Vou lá na minha planilha. A planilha é o recurso que eu estou tendo aqui para poder fazer cálculo, né, gente? Então, aqui agora eu vou ter que inserir mais duas linhas aqui. Aqui vai ser 1,5, 2, 2,5. 2, 3 e 4. Vou pegar esses valores e vou colar. Então, agora o meu cálculo vai ser, utilizando a regra do trapézio, em que eu vou diminuir os meus espaços, então vou fazer vários segmentos de retas ali dentro. Vamos ver quanto é que vai dar isso aqui. Eu vou ter que pegar cada valor desse, o primeiro multiplicar por 1 e os outros vou multiplicar por 2. Eu vou fazer essa conta aqui na planilha para ser mais rápido aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou pôr aquele fator que multiplica. O primeiro valor de y eu vou multiplicar por 1, o outro eu vou multiplicar por 2, por 2, por 2, e depois por 1.
E aqui eu vou multiplicar pelo y, que vai ser igual a esse vezes esse, repetindo a fórmula, e vou calcular a soma disso aqui. Então, só vou colocar o resultado final aqui. Isso aqui vai ser igual, o H é 0,5, dividido por 2, e vai multiplicar aquele valor daquela soma. Vou pegar aqui. Resultado final, 129 dividido por 4. Olha lá. Vou voltar um pouquinho aqui. Quando eu fiz a regra do trapézio, utilizando apenas 2 pontos, o valor da área deu 46,91. E agora, quando eu fiz utilizando mais pontos, deu 32,39. Então, ou seja, naquele anterior eu devo estar errando muito mais, porque quando a gente diminui o H, o nosso cálculo fica mais preciso, né? Então, está dando 32,39. Para eu saber o erro, eu deveria fazer a integral definida daquela função. Então, vamos fazer o seguinte agora. Vamos utilizar, então, agora, vamos fazer utilizando a regra dos 1/3, que corresponde a utilizar o polinômio de grau 2. Vou precisar, número de espaços, 3 pontos, 3 menos 1, então preciso de 2 espaços. Vem cá e calculo, o meu H é igual a 1. Então, vou começar com o valor de x igual a 1. Vou até pegar os valores ali agora, 3,694,528. O x começa de 1, com mais o h dá 2, e com mais o outro h dá 3. Vou pegar o valor do 3 ali, 53,224,51. E com o valor de 2, já tem ele calculado aqui também, 12,13292. Pronto. Então, meu valor na minha integral, vamos calculá-la. Então, isso aqui vai ser igual os valores aqui. O H vale 1, dividido por 3, que vai multiplicar y0. Vamos buscar o y0. y0 mais 4 vezes o y2, que no caso é para x igual a 2. Mais o valor do y2. Esse aqui. Bom, tem que fazer essa operação aí. Vou voltar aqui na minha planilha. Eu vou fazer o seguinte, eu vou desmanchar os meus fatores. E aí é o seguinte, na nova fórmula lá, eu tenho que a integral é igual a y0 mais 4y1 mais y2. Então, eu vou utilizar somente aqueles pontos que eu estou fazendo aqui. Então, o artifício que eu vou utilizar vai ser o seguinte, esse ponto 1, o fator é 1. Esse aqui, com x igual a 1,5, eu não vou usar. Então, vou colocar 0 aqui, tá?
Esse aqui eu vou usar, que é o 4. Esse eu não vou usar. Esse aqui vai ser 1. Só estou aproveitando o cálculo aqui para ficar bonitinho. Então, essa soma aqui deu 95. Então, esse aqui vai ser igual aqui, 95 dividido por 3. Bom, botar na planilha. Aqui dividido por 3. Aí está o cálculo utilizando a regra dos 1/3, em que o polinômio usado é o polinômio de grau 2. Ele deu um valor menor ainda do que o linear, a regra dos trapézios, com 4 pontos. Então, eu acredito que esse valor aqui é o mais preciso deles. Aí, agora, o seguinte, eu poderia pegar cada intervalo entre x valendo 1 e 2, dividir no meio, aí eu vou ter um ponto aqui, seria esse caso, essa situação aqui, ó. Eu posso aplicar a regra dos 1/3 com esses 3 pontos, e depois aplico ela de novo com esses outros 3 pontos de baixo. Aí eu vou somar os dois, vai me dar a área total, que é a fórmula composta que nós vimos no princípio da aula aí. Então, que seria esse caso aqui. Então, nesse caso, eu vou utilizar os mesmos valores de y que eu já tenho calculado lá. Então, vou voltar lá atrás. São esses valores aqui. Aí. E a fórmula que eu vou utilizar seria essa. Eu vou pôr 1y0, 4y1, 2y2, 4y3 e assim por diante. Então, eu vou ter que pegar a maior aqui para caber tudo isso. Sendo que o h agora vale 0,5. Então, aqui vai ser 0,5. E aqui vai ser o y0. Eu vou pegar ele aqui. Seria 4 vezes o y1. Vou pegar ele aqui. Aqui 2 vezes y2. Y2 está aqui. Quatro vezes y3. Mais o y4. Agora, aqui é I2. I2. I2 quer dizer integral considerando polinômio de grau 2. Vou voltar na minha planilhazinha aqui. Agora, o meu procedimento é o y0 é com 1, o y2 é com 4, o y1 é com 4, y2 com 2, aqui 4, e aqui 1. E aqui agora a soma já me deu esse aqui. 188. Então, esse aí vai ser igual a 0,5 dividido por 3 vezes
aquela soma toda, que vai me dar isso aqui. Olha o resultado. Voltar na tela anterior. Regra de 1/3 com 3 pontos só, deu 31,816,91. E agora, utilizando 5 pontos, ou seja, quanto mais pontos eu utilizar, mais preciso vai ser, porque o H diminui, né? Então, eu cheguei agora no 31,333. Então, esse é o valor que eu acho que é o mais próximo da integral daquela função. E lembrando que a integral, a regra do trapézio, ela te dá um erro grande, mas se a gente subdividisse com muitos e muitos segmentos de reta, ela dá até uma aproximação boa. Mas, de qualquer forma, essa de grau 2 ela é mais precisa. Então, acredito que esse é o valor mais exato. A gente poderia depois, se for o caso, colocar na calculadora aquela integral para ver qual que é o valor exato mesmo. Então, revisando, porque ficou meio esquisito a gente fazendo essa apresentação aqui e calculando ao mesmo tempo. Então, vamos lá. Ô, Lucas, opina aí, o que você acha? You are now unmuted. Tudo bem. Ô, turma, eu vou fazer uma revisão de novo daqueles cálculos. Revisão não, repassar o procedimento lá, tá? Se alguém tiver dúvida nesse caso aí. Ok? Vamos lá. O exercício era calcular a integral dessa função. You É uma are now muted. integral muito complexa. E é pedir para calcular a integral definida, né? Não é indefinida, não precisa da solução antiderivada dessa função. Então, pediu para usar a regra do trapézio, que é a fórmula mais simples, que é eu substituir minha função entre 1 e 3 por uma reta. E vou calcular a área sobre essa reta. Depois, dividir a área, representar essa função, essa curva, através de 5 pontos, que me daria 4 segmentos de reta. Então, eu deveria calcular a área de 4 trapézios, depois somá-los. Uma outra opção seria, com apenas 3 pontos, eu ia substituir minha função por um polinômio de grau 2 e calcular a integral dele. E depois fazer 2 polinômios de grau 2 consecutivos, né? Combinados. Então, no primeiro caso, quando eu troquei a minha função por uma reta, a área sobre essa reta deu 46,91. Para isso, eu tive que calcular o H, que seria o espaçamento entre os dois pontos. Um ponto, o x era 1, e no ponto o x era 2, era 3. A diferença é o H. Esse é o cálculo mais grosseiro que a gente tinha. E a fórmula é H sobre 2, y0 mais y1. Multiplica y0 mais y1, deu esse 46. Aí, agora é o seguinte, eu vou substituir a função por 4 segmentos de reta. E quando eu faço isso, eu estou diminuindo o meu H. Anteriormente, ele valia 2, agora está valendo 0,5. Então, eu vou calcular essa fórmula aqui, representa a soma de 4 trapézios, a área de 4 trapézios. Então, somando esses valores, eu obtive o valor de 32, que é menor do que o anterior, mas ele é mais preciso, pelo fato de 4 retas se ajustar melhor à curva do que uma reta só. Depois, quando passei para fazer
utilizar, em vez de reta, um polinômio de grau 2, como o polinômio de grau 2 ele se adere melhor à curva, a gente espera que dê um resultado melhor. Então, substituindo a função lá para um polinômio de grau 2, eu vou ter que gerar 3 pontos, e aqui agora eu vou ter 2 espaços, dividindo o intervalo todo por 2, eu vou ter o h igual a 1. Então, o primeiro valor de x vale 1, o segundo vai valer 2, e o terceiro vai valer 3. Calculando os valores da função, colocando a expressão, só que agora y0 mais 4y1 mais y2, que multiplica o h sobre 3, obtivemos o valor de 31,81. Em comparação com o anterior, que era segmentos de reta, acredito que esse deve ser mais preciso que aquele. E no outro passo, eu vou dividir a minha curva em 2 seções. Na primeira seção, eu vou ter 3 pontos, e na segunda seção, 3 pontos. De tal forma que eu vou diminuir o meu H. Então, o meu H agora está valendo 0,5. Vou aplicar a regra dos 1/3 nos primeiros 3 pontos, e depois eu vou aplicar a regra dos 1/3 nos últimos 3 pontos, e vou somar as duas áreas. Isso corresponde a essa fórmula composta, em que esse 2 aqui, ó, essa primeira parte corresponde ao cálculo da primeira seção, e daqui para lá o cálculo da segunda seção. Somando os dois, deu 31,33. Esse eu acredito que é o valor mais próximo, mais preciso da área do que os anteriores. Bom, aí o seguinte, eu tenho que fazer agora, está pedindo fazer uma interpolação naquela tabela de pontos para quando o x valer 2, utilizando um polinômio interpolador de grau 2. Esse exercício aqui é só para revisar que, quando eu tenho uma função que é igualmente espacejada, os valores de x, em vez de eu usar o polinômio de Newton, eu posso utilizar o polinômio de Gregory Newton, que ele vai me simplificar uma parte dos cálculos. Tá? Então, ele pede para utilizar os valores da função do item B anterior. O item B anterior é esse valor desses dados aqui. Certo? Então, eu vou passar a fazê-lo lá naquela... Voltar lá naquela tela. Essa aqui é a tabela. Então, vou fazer o polinômio interpolador. Está pedindo para utilizar o polinômio de grau 2. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse polinômio de Gregory Newton e vou desenvolvê-lo para n igual a 2, tá? Então, quando n for igual a 2, esse somatório aqui vai variar de 1 até n, e assim por diante. Vamos desenvolver aqui. Deixa eu ver como vai ficar. Vou deixar esse somatório aí. Então, o n vai começar de 1. Quando o i for igual a 1, aqui vai dar 1 fatorial, que é 1. Aqui vai dar o operador de diferença dividida de ordem 1. Então, isso aqui vai ficar mais, que multiplica. Agora, eu vou ter um produtório. O j vai começar de 0 e vai ter i menos 1. Como o i está valendo 1 por enquanto, o j vai ser de 0 até 0. Então, esse j aqui vai ser 0, esse aqui vai aparecer somente um c aqui. Volta no somatório. O i agora vai passar a ser 2.
Então, eu vou ter o operador de diferença dividida de ordem 2. E aqui o operador de diferença dividida de ordem 1. Não, operador de diferença finita, desculpa. Esse aqui vai dividir por 2 fatorial. 2 fatorial é 2. Que vai multiplicar. Agora o J vai começar de 0 e vai até 1. Então, uma hora o J vai ser 0, e quando o J for 0, isso aqui dá Z. E depois, quando o J for 1, aqui vai dar Z menos 1. Então, isso aqui vai ser que multiplica Z, multiplica Z menos 1. Essa seria o desenvolvimento da fórmula lá. Bom, então o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que selecionar quais os pontos que eu vou trabalhar. Então, eu estou querendo calcular para x igual a 2. Bobagem aqui, vai dar certo para x igual a 2, já tinha calculado aqui. Vou inventar outro número aqui, tá? Vou querer... Qual o valor que vocês querem calcular aí? Fazer um ajuste. Ó, interpolação. Vamos pôr para x igual a 1,7. Certo? X igual a 7, eu vou ter que calcular qual que é o valor do Z. Então, se o Z, o x, 1,7, o x0 anterior vai ser 1,5, dividido pelo H. Nessa função aí, o H está sendo 0,5. Que vai ser igual a 0,2 dividido por 0,5, dá 0,4. Isso. O que eu vou fazer agora? Quando eu falo que vou fazer um polinômio de grau 2, eu vou utilizar apenas 3 pontos, né? Então, eu vou utilizar somente esses 3 aqui. 1,7, 1,7 vai estar entre 1,5 e 2, então eu vou utilizar os 3 primeiros pontos. Então, nós vamos calcular aqui esse operador de diferença finita. Vou pôr aqui diferença infinita de ordem 1. E aqui, diferença infinita de ordem 2. O operador de diferença finita, ele é muito mais fácil de calcular, que ele é simplesmente fazer os deltas. Então, eu deveria pegar esse valor menos esse, vou pegar minha planilha para poder ajudar aqui. Então, somente esses 3 primeiros pontos nós vamos utilizar. Vou cercar isso aqui para ficar mais visível. Aqui o operador de diferença finita 1, diferença 2. Esse aqui vai ser igual ao delta y. Esse aqui também, delta y seguinte. E esse aqui seria o delta desses dois aqui. Então, vai estar calculado o operador de diferença finita. Vamos colocar na fórmula, então. Essa fórmula nós vamos utilizar, em que o z está valendo esse valor. Y0. Quanto vale meu Y0?
Segunda tabela lá, este valor. Operador de diferença dividida de ordem 1. Quanto que é? Lá na tabela, é esse. Isso aqui eu vou multiplicar pelo Z, o Z é 0,4. Vou somar agora com o operador de diferença dividida de ordem 2, que é esse valor aqui. E multiplica 0,4, que multiplica 0,4 menos 1. E esse P aqui é o P quando x vale 1,7. Vamos fazer essas operações aqui. Está documentado. Esse aqui eu vou publicar para vocês. 3,191 vezes 4. 4 vezes 0,4. Vezes 0,4 é isso. Pela conta ali agora. É este valor, dividido por 2, vezes 0,4. 0,4 menos 1, tá? Menos 0,6. Essa conta toda aqui deu aquele valor lá. Já foi igual. Então, o resultado total é esse valor, mais esse, mais o y0. 4,24. É isso mesmo? Gente, o que vocês acham desse resultado aí? Lucas, pergunta para a You are turma now aí se esse unmuted. resultado está certo. Olha se esse resultado aí está certo, está chegando. Tem um erro aí. Não sei onde que está o erro, não. Não, é o seguinte. Cheguei nesse resultado aqui. Deu 4,72. Vou vir aqui e verificar. Pô, o valor de x igual a 1,7 deveria ser alguma coisa entre 6 e 12. Eu errei uma coisa aí. O valor do y0 está correto. Vou verificar os cálculos aqui de novo do operador de diferença dividida, operador de diferença finita, né? You are now muted. Esse menos esse, está razoável. 12 menos 6 também está certo. E esse menos esse também está certo. 1 no meio, 2, 1,7 está aqui no meio. Então, vou ver a conta lá. 3,69,45 mais operador de diferença finita de ordem 1 que multiplica Z. Tá aqui. Esse que multiplica Z está aqui, 0,4.
mais o operador de diferença dividido por 2, vezes 0,4, vezes 0,6. Foi essa conta que eu fiz. Esse número dividido por 2, vezes 0,4, vezes 0,6. Deu esse valor. E aí, agora, seria a soma dos três valores. Tá estranho. Não sei onde que está o erro. Vou transcrever esses dados para cá. E agora, hein? Vou fazer o seguinte. Só para conferir um detalhe aqui. Vou pegar esses 3 pontos aqui. Vou fazer um gráfico dele. O que eu fiz? Eu peguei os 3 pontos aqui, em vez de fazer o polinômio interpolador pela forma, eu vim cá e gerei ele aqui. Se eu colocar o valor de x aqui de 1,7, deveria ser o valor correto. Então, eu vou fazer aqui essa conta. 4,109 vezes 1,7 elevado ao quadrado, menos 3,8887 vezes 1,7 mais 3,4742. O valor que deveria ser dado lá era 8,73. E esse é o valor correto. Não sei se eu desenvolvi a forma certa. Ver o cálculo do Z. 1,7 menos 1,5 dividido por 0,5. Deu 0,4, está certo. O Z está certo. Operador diferente dividido vezes 0,4. Mais esse aqui sobre 2, negativo. Ok, né? É isso aqui mesmo. Eu vou providenciar a correção disso aqui, eu ver se eu acho o erro, para não ficar aqui muito tempo, né? E vou publicar para vocês aí, tá? Depois vocês entram e pegam a cópia aí. Ok? Terminando o compartilhamento.